dia. Obrigado pelo convite, Fabrício, Amanda, equipe da Insperiência. É uma super prazer e oportunidade. Ali nas expectativas, eu só preenchi o papel. Eu falei, minha única expectativa hoje é fazer amigos, né? E já fiz alguns aqui. E eu não preciso começar essa palestra falando que arquétipo eu sou, né? Eu acho que eu já me entreguei logo na saída. Mas é engraçado isso, né? Porque eu usei a minha intuição hoje de manhã, quando eu estava separando a roupa para vir, eu peguei uma camisa, separei a camisa e de repente me deu um estalo. Eu falei, quer saber? Eu vou com a camisa do Super-Homem, né? Eu vou com a camisa do Super-Homem, né? E bateu direito, porque eu sou bem o super-herói. E você sabe que essa questão da sombra é uma coisa que o tempo todo eu fico me observando, porque se deixar eu escorrego na arrogância. É onde eu caio. Na minha vida, onde eu caio, onde eu perco as oportunidades, onde eu perco o cliente, onde eu perco o relacionamento, é realmente na arrogância. Então eu estou sempre que nem aquela cena que diz que quando os grandes generais romanos voltavam das campanhas e entravam em Roma vitoriosos, né, sendo aplaudidos pela população, pelo Senado, diz que eles colocavam um escravo do lado do general, falando no ouvido dele, és humano, és humano, és humano. Lembrando que ele não era um deus, né? Que apesar dele ter tido uma grande vitória, ele tinha que lembrar que ele era um ser humano, né? E esse é o meu grande desafio. Obrigado. Eu até comentei com a Fernanda, eu falei, puxa, a palestra da Zerbini tem muito a ver com o trabalho que eu faço e eu trabalho muito com arquétipo, mas eu vejo que eu posso trabalhar de uma forma muito mais profunda. Então, muito obrigado pela tua contribuição. Bom, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre hot dog versus experiência. Eu acho que todo mundo aqui tem a plena consciência, né? Eu não vou investir tempo nisso, mas todos vocês têm plena consciência de que vocês são marcas, né? As marcas pessoais. Nós somos contratados nas nossas palestras, e acho que eu gostaria de trazer uma contribuição, de que forma que eu poderia contribuir com uma ampliação de consciência dentro do conceito de marca pessoal de cada um, e todos vocês têm consciência de que vocês são contratados, na verdade, em função da forma como vocês são percebidos, e vocês são percebidos em função da forma como a marca pessoal de vocês se posiciona, né? Então, a gente vai falar sobre como é que um negócio de R$5 ele hoje está custando R$ 27,90, né? Aproveitando a piada aí do Porta dos Fundos. Eu vou pular quem eu sou, porque hoje a Zerbini me lembrou que eu não devo ser arrogante, né? Então, eu sou só um cara aqui que vim fazer uma contribuição com relação a branding. Eu trabalho com modelagem de negócios e com posicionamento de marca, tenho uma agência de propaganda há 30 anos, tenho uma agência digital há 5 anos, e durante toda a minha vida, nos últimos 30 anos, eu construí alguma coisa em torno de 500 marcas, sendo que dessas 500 marcas eu devo ter construído algo em torno de 100 marcas pessoais, pessoas físicas. Tá? Eu costumo dizer que eu trabalho com modelagem de negócio e posicionamento de marca, ou modelagem de marca e posicionamento de negócios. Ou seja, para todos vocês, a grande contribuição que o branding pode trazer é como que vocês vão trabalhar menos e faturar mais. Porque, na medida que vocês forem percebidos de uma maneira superior, vocês vão ter um cachê, vocês vão ser melhor remunerados, e isso vai permitir com que vocês trabalhem menos. O sonho de todo mundo, né? Quem não quer trabalhar menos e faturar mais? Todos nós. A gente vai falar hoje um pouquinho do case do Ale Prats, que a gente finalizou, e o Ale ele trouxe duas grandes demandas, né, duas grandes dores nesse processo, né? A primeira dor foi que ele falou, Marcos, eu quero trabalhar menos. E a segunda, Marcos, eu quero ganhar mais, né? Eu quero trabalhar menos para eu poder ter mais tempo para estudar, para viajar, eu quero trabalhar menos porque eu quero ter mais tempo para criar coisas, né? E eu quero faturar mais, porque eu acho que a minha palestra tem potencial de eu, pelo menos, receber, ou pelo menos ser reconhecido no dobro daquilo que eu estou cobrando hoje, né? Então, branding, eu sempre costumo dizer que o grande benefício do branding na marca pessoal, ele traz o benefício de você trabalhar menos e faturar mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre branding, ou traduzindo, construção de marcas, né?
Eu gosto muito dessa definição de branding, que é o conjunto de estratégias que criam uma percepção superior de marca. Por que eu coloquei a palavra conjunto de uma forma tão grande? Porque tem muita gente que fala assim, você trabalha com branding, né? É negócio de logotipo, né? Fala o negócio do logotipo, do slogan, né? E eu falo, não é isso que a gente faz, né? O que a gente faz é um conjunto de ações que fazem com que você seja percebido de uma forma superior. E lembre-se, se você for percebido de uma forma superior, as pessoas vão estar dispostas a pagar mais por você. Tá? Ou seja, se você não está sendo percebido como você deseja ou merece, a culpa é sua. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando as pessoas elas chegam até mim, eu percebo que, às vezes, em realidade, elas são o Bruce Lee, né? Mas, na percepção da realidade, ou no posicionamento de marca, elas são o Kung Fu Panda. Né? Então, a pessoa chega para mim e fala assim, escuta, eu queria saber por que eu não estou sendo convidado para os melhores filmes de Kung Fu de Hollywood. E eu falo, porque estão te percebendo como Kung Fu Panda. Se você quer ser convidado para os melhores filmes de Kung Fu de Hollywood, você precisa se posicionar como o Bruce Lee. Né? Então, essa nossa conversa aqui hoje é se você quer ser percebido como o Bruce Lee ou se você quer ser percebido como o Kung Fu Panda. Nada contra o Kung Fu Panda, mas ele não é tão pica das galáxias quanto o Bruce Lee. Né? Bom, eu sempre costumo dizer que a nossa sociedade está baseada no desejo. Tudo o que nós vivemos através dos nossos canais perceptivos, ou seja, o mundo não é o que nós percebemos, mas o mundo, nós reagimos ao mundo da forma que nós o percebemos. Toda a nossa sociedade ela está baseada da maneira como nós a percebemos. Eu gosto sempre de colocar esse filminho aqui, tem um filminho que é para a gente rodar, que é o filminho da Coca-Cola. É só dar um clique aí. Pode ser aqui, acho que já está aqui para rodar. Ó. Coloca aí. Não. Então vamos lá. Não, nesse filminho eu digo o seguinte: qual é a diferença de um líquido preto que solta bolha, que ninguém sabe do que é feito? Né? Quanto que você paga por um copo com líquido preto que solta bolha, que ninguém sabe do que é feito? Quanto que vocês pagariam por isso? Nada. Quanto é que vocês pagam por uma latinha de Coca-Cola? R$5. Por que um você não paga nada e outro você paga R$5 se a gente está falando da mesma coisa? Porque com a latinha de Coca-Cola você tem uma relação de desejo. E com o primeiro exemplo você não tem uma relação de desejo alguma. Isso significa que nós vivemos uma sociedade que ela está disposta a pagar mais por aquilo que ela percebe de forma superior. Ok? Vamos lá. Se der para rolar, é legal esse filminho aí. Tu sempre dá aquele exemplo. Quanto que você pagaria por um copo com líquido preto que você não sabe do que é feito e que solta bolhas? Acho que a resposta é nada, né? E por que você paga até R$5 por uma latinha de Coca-Cola? A resposta é simples. Porque você não possui uma relação de desejo com o primeiro produto, mas você possui uma relação de desejo com o segundo produto. Apesar de eu estar falando da mesma coisa. Isso, em termos de marca pessoal, significa dizer, se você não está sendo pago, ou se você não está sendo reconhecido como você gostaria, é porque você não tem um trabalho de branding, você não tem um trabalho de posicionamento de marca. Né? Vamos ver se o que eu estou falando faz algum sentido. Né? A nossa sociedade paga até R$1 milhão, ou mais de R$1 milhão, na verdade, de dólares, por uma Ferrari. Se paga todo esse valor por ele ser um carro superior, ou se paga todo esse valor por uma Ferrari ter uma percepção de marca elevada? Vamos dar outro exemplo. Muitas mulheres chegam a pagar 5, 10, 15, 20 mil dólares por uma bolsa. Se paga esse valor porque essa bolsa é de um couro melhor, é mais bem costurado, é mais bem feito, ou porque tem um logotipo da Louis Vuitton, que quando ela usa, ela comunica para outras mulheres que ela está num nível de status, num nível de posicionamento superior ao delas. Né? E, finalmente, se a gente não vivesse numa sociedade baseada em percepção de marca, o Pablo Vittar não estava fazendo sucesso. Né? Porque é um homem, né, que canta e que hoje em dia está fazendo um
mal, segundo algumas pessoas, e que hoje em dia está fazendo um super sucesso. Por que que isso está acontecendo? Porque ele está... Eu não vou fazer um julgamento aqui, né? Cada um tem a sua visão sobre essa situação. Mas, assim, ele está sendo percebido, e como ele está sendo percebido, ele está sendo remunerado, e as oportunidades que estão aparecendo para ele são oportunidades que estão aparecendo de acordo com o posicionamento que ele tem. Uma coisa muito que todo mundo me pergunta: Marcos, vale a pena investir dinheiro numa marca? Será que vale a pena eu fazer um trabalho de posicionamento de marca para mim? Isso vai me trazer dinheiro? Isso vai me trazer remuneração? Vou trazer algumas informações para vocês. Essa marca que vocês estão vendo, só essa marca, essas 6 letras que estão aí, ela foi avaliada o ano passado em 110 bilhões de dólares. E só o ano passado ela valorizou 24%. Ou seja, só o ano passado a marca Google valorizou mais de 25 milhões de dólares. Nós estamos falando da marca, nós não estamos falando da empresa. Bom, vamos para as marcas nacionais. As 22 maiores marcas nacionais do Brasil somam o valor de 110 bilhões de reais. Olha aqui a cerveja que vocês tomam, aqui, ó, Brahma, Skol, Boêmia. Só a marca da Skol vale 16 milhões de reais. A marca mais valiosa do país hoje é a marca Itaú, que vale mais de 28 bilhões de reais. Quando eu falo marca, eu estou falando daquele quadradinho, fundinho azul com as letrinhas em amarelo. Tá? Ou seja, hoje em dia o investimento em marca, hoje em dia o investimento em branding, ele é um ativo do qual você pode lançar como patrimônio teu. Tá? Eu criei, apesar da minha vida de publicitário e de professor, eu criei, há 2 anos atrás, um projeto chamado Incrível Talento, onde eu, dentro de uma modelagem, dentro de uma mentoria, eu criei um modelo onde eu mostro para as pessoas como que elas posicionam a sua marca e como que elas são mais valorizadas e melhor percebidas. Tá? E a estrutura desse trabalho do Incrível Talento está baseado em 3 grandes eixos. Um eixo de estrutura, que qual é a sua entrega, porque muita gente diz assim: se eu estou vivendo numa sociedade baseada em percepção, então é só eu ser percebido de uma forma superior, né? Não, obviamente a gente precisa ser percebido de uma forma superior, mas fazer o time ganhar, né? Não adianta eu ser percebido de uma forma superior e o time não ganhar, ou seja, precisa ter entrega. E o primeiro eixo do Incrível Talento é qual que é a entrega que você faz. O segundo eixo é posicionamento. Quais são os pontos, quais são os drivers que você vai trabalhar na sua marca para ela ser percebida de uma forma superior? Para que as pessoas não te percebam como Kung Fu Panda, mas que elas te percebam como o Bruce Lee. E o terceiro ponto é como que você se aproveita do que você entrega e de como as pessoas te percebem para gerar visibilidade e desejo. Lembra do que eu falei? Vivemos em uma sociedade baseada em desejo. Todas as nossas ações, ou a maioria das nossas ações, ainda são comandadas através do nosso cérebro reptiliano por aquilo que cria desejo dentro de nós. É por isso que quando a gente está no shopping, né? Ou quando a gente vai trocar de carro, a gente vê e fala assim: é isso que eu quero. Nossa, eu não sei se eu consigo pagar isso, mas eu vou dar um jeito. Né? É assim que a gente funciona. Né? E as coisas que a gente resolve não comprar são coisas, são objetos, são situações onde não bateram para a gente dentro do quesito do desejo. Bom, a primeira coisa, tudo começa em você. Depois de muitos anos trabalhando com construção de marca, eu olhei para trás e comecei a fazer uma conta. Por que muitas marcas decolaram? Por que muitos trabalhos de branding funcionaram e alguns não funcionaram? E eu consegui descobrir que muitas dessas situações onde você não decola com a sua marca pessoal E muita gente tem essa sensação, né? Fala assim: puxa, eu ainda não decolei, eu não estou aonde eu gostaria de estar, eu não estou dando quantas palestras eu gostaria, eu não estou cobrando quanto eu gostaria, eu não estou fazendo ainda o que eu gostaria. E por que isso está acontecendo? A responsabilidade disso e a resposta disso está dentro de cada um de vocês. Né? E o que eu descobri? Depois de estudar muito, estudar inclusive fisiologia do comportamento, eu descobri que todo o processo de construção de marca,
ele se inicia nesse pequeno ponto que a gente tem dentro de nós, que todos nós temos dentro de cada um de vocês aqui, que são os nossos núcleos de dor. O que são os nossos núcleos de dor? São traumas que geram crenças limitantes, inconscientes dentro de nós. Espera aí, Marcos, você está me falando que crença limitante dentro da vida da gente faz com que a gente não tenha sucesso na nossa marca, não tenha sucesso no nosso branding? Sim. Eu descobri que a maioria das marcas que não decolaram, elas estavam, se eram marcas pessoa jurídica, elas estavam ligadas a líderes que tinham traumas, ou elas estavam ligadas, se elas fossem marcas pessoais, elas estavam ligadas a núcleos de dor que essas pessoas tinham. E aí eu descobri que se eu queria construir uma marca de sucesso, tanto para uma empresa quanto para uma pessoa, a primeira etapa desse processo seria identificar e trabalhar o núcleo de dor de cada um. O que é o núcleo de dor de cada um? É aquilo que a gente traz dentro da gente, que faz com que a gente não decole, que faz com que a gente não esteja onde a gente quer estar. E eu fui fundo estudar essa história, e eu descobri o seguinte, que nós desenvolvemos dentro de nós um sistema de autoproteção que usa a energia da libido, sim, da libido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre libido, para encapsular o núcleo de dor e mantê-lo sob controle. Quando a gente fala de libido, muita gente fala assim, mas escuta, Lepera, libido não tem a ver com a história do sexo, tal, não é energia sexual? Libido, na verdade, segundo o dicionário Aurélio, ela é a nossa energia vital. E está ligado ao sexo porque não existe nada mais vital do que a vida, e a vida é criada através do ato sexual. Por isso que a gente linka tanto a questão da libido. E essa história do núcleo de dor, ele funciona o seguinte, quando você tem um núcleo de dor ignorado, você não voa, e quando você tem um núcleo de dor trabalhado ou conscientizado, você voa. O que isso quer dizer? Que todo o trabalho de branding que a gente faz, a primeira etapa, quando a gente vai trabalhar a nossa entrega, é qual é o teu núcleo de dor? Qual é o ponto dentro de você que faz com que você não decole? Porque, como eu disse, depois de construir 500 marcas, um dia eu olhei para trás e eu falei, puxa, se eu fiz tudo certo num monte de marcas, por que algumas não funcionaram? Por que algumas não decolaram? Por que algumas não deram certo? E quando eu fui analisar, eu descobri que elas tinham um ponto em comum. Os líderes ou os donos dessas marcas tinham núcleos de dores, tinham traumas não trabalhados, que faziam com que a energia da libido ficasse administrando esse núcleo de dor, e essa mesma libido que é a energia que faz com que a pessoa decole, com que a marca dela se posicione de uma forma muito superior. Bom, vamos falar agora sobre posicionamento de marca. Quando as pessoas falam sobre marca, né, de novo todo mundo diz assim, você faz marca? Você desenha logotipo? Eu falo, não, olha, a gente faz branding, né? E qual que é a diferença entre branding e marca? Marca é um logotipo, né? Por exemplo, essa daqui é uma das 3 marcas mais conhecidas do planeta, né? Essa é a primeira, a logotipo da Coca-Cola é a segunda, e a marca do Grêmio é a terceira, né? Segundo estudos, eu não sei se esses estudos eles são corretos, né? Não, do Inter não, do Grêmio. E a plataforma de marca, o que ela é? Ela é o conjunto de fatores que você trabalha para que você seja percebido de maneira superior. Porque quando eu falo de você ser percebido de maneira superior, a pergunta que você deve fazer é, bom, Lepera, legal, mas como é que eu faço para eu ser percebido de forma superior? Existe uma fórmula para isso, existe uma receita de bolo, existe um conjunto de fatores que, se você trabalhar esse conjunto de fatores, e muitas vezes trabalhar, entendam o que é trabalhar, é vocês trazerem isso para a consciência, é vocês terem consciência daquele elemento que vocês querem expressar ou que vocês desejam expressar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre plataforma de marca. Olha, são esses os elementos de uma plataforma de marca. Eu vou passar rapidamente sobre cada um deles. Image Gap, essência, atributos, pilares, discurso, universo, storytelling e promessa. O primeiro é Image Gap. Sempre que você quiser posicionar sua marca, seja pessoal ou corporativa, você precisa fazer 2 perguntas. Aonde eu estou e aonde eu quero estar. Porque se você for percebido da forma
correta, você pode ser levado para onde você quer estar. Se você não for percebido da forma correta, você não vai ser levado, por maior seja o esforço. Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo. Esse daqui é o meu Image Gap. Eu, como palestrante, eu tenho sempre o meu Image Gap atualizado. Ele é um painel, onde eu tenho lá o quadrante motivacional em cima. Então, eu tenho palestrantes motivacionais e embaixo palestrantes de conteúdo. Na esquerda, palestrantes conhecidos e na direita, palestrantes desejados. E eu coloco o nome de cada um dos palestrantes que eu julgo meus concorrentes. E vejo aonde eles estão. Para quê? Para eu poder observar o que eles fazem, como eles se comunicam, como é o site deles, como é o discurso de vendas, como é a palestra, como é o storytelling. Como o Muricy fazia. O Muricy fazia esse Image Gap aqui. Em cada jogo que ele tinha, eu tenho certeza que ele montava o Image Gap do time adversário. Ó, tem esse cara aqui que ele corre pela direita, eu tenho esse cara aqui que ele sai de lá de trás e normalmente chuta para o gol. Ele tinha um Image Gap do time adversário e ele montava a estratégia dele, muitas vezes olhando para esse time e olhando para os potenciais que ele tinha. Então, por exemplo, eu me posicionei aqui, né? Eu sou um palestrante conhecido, e eu gostaria de ser desejado, e eu não sou um palestrante motivacional. Eu não sou aqueles que entram na palestra, né? Porque tem aqueles palestrantes que já chegam e falam assim: oi, gente, tudo bom? Vamos todo mundo ficar de pé agora, vamos fechar, pensa na mamãe e no papai, agora, isso, nós vamos trabalhar, todo mundo chorando. Eu não sou esse cara, né? Eu sou o cara do conteúdo. Eu, inclusive, quando eu montei essa palestra, eu falei, eu quero trazer uma contribuição de maneira que todos os palestrantes saiam de lá com um mínimo de uma lição de casa para fazer, para que na segunda-feira possam cobrar um pouco a mais as suas palestras. E a gente vai ver se isso funciona, tá? Tudo que eu estou falando hoje aqui, a gente vai ver se funciona. Então, aguardem no final, que a gente vai ver se funciona. Então, por exemplo, o meu benchmark... eu tenho um benchmark que é o cara que eu defini como meta para a minha vida. Quem que é o meu benchmark como palestrante de conteúdo e desejado? A Zerbini falou o nome dele hoje aqui. Tony Robbins. Né? Então, se você for ver, eu estou lá usando o tênis do Tony Robbins, eu estou usando o jeans do Tony Robbins, eu estou usando... Por quê? Porque eu estou observando como é que o Tony Robbins se movimenta, porque eu quero ter uma carreira internacional, porque eu quero ser um palestrante tão desejado e de tanto conteúdo quanto o Tony Robbins. Mas, Lepera, posso fazer uma pergunta para você? Você não acha que o Tony Robbins é um benchmark um pouco, assim... Está muito fora, né? Pô, você está colocando assim uma meta assim. Aí vocês lembram do meu lado sombra do arquétipo de super-herói, que é o arrogante, né? Aí eu uso minha arrogância ao meu favor. Eu falo, não. Se eu tenho que mirar em alguma coisa, eu vou mirar nas estrelas, né? Se eu vou ser um jogador de futebol, eu vou mirar onde? Eu quero jogar na seleção brasileira. Eu quero ser contratado por um time internacional. Eu quero ser campeão do mundo. É lá que eu vou mirar. Então, minha primeira dica é, qual é o Image Gap de vocês? Vocês têm outros palestrantes que muitas vezes vocês não são contratados, porque eles são contratados. O nome deles tem que estar aqui. E vocês têm que observar e ver que movimento que você vai fazer para você sair daqui e vir para cá. Bom, vamos lá. Um outro elemento da plataforma de marca é a essência. Qual é a intenção da sua marca? O que dá vida para a sua marca? O que define a personalidade da sua marca? Não adianta você ser um palestrante, você trazer um tema, ou você trazer uma história que não tenha personalidade. Todos vocês que estão aqui são contadores de história com personalidade. O Denilson, ele está na televisão todos os dias, lá na TV Bandeirantes, por quê? Porque ele é um contador de histórias com personalidade. Então, a gente já sabe que ele é um jogador de futebol, que hoje é um comentarista, mas que ele tem uma personalidade, e como a marca pessoal dele é percebida dessa maneira, ele é contratado. E acabou de renovar o contrato dele em função dessa percepção. Porque na hora que a diretoria da Bandeirantes se reuniu, ninguém
pôde falar o seguinte: gente, não vamos renovar com o Denilson, não, porque, porra, ele é um cara sem personalidade, né? Ninguém falou isso, né? Por quê? Porque o driver de essência da marca pessoal do Denilson está muito bem ancorado na personalidade dele. E ele tem o jeito dele de exprimir essa personalidade, né? Ele brinca, ele é meio malandrão, ele é o sedutor, às vezes ele é o bobo da corte, mas ele dá o recado dele, né? Então vamos lá. Outra coisa, atributos. Quais são as características da tua marca? Você já listou as características da tua marca? E aqui é importante a gente entender o seguinte: característica de marca é o que a tua marca tem de diferente nesse processo. Quando vocês forem fazer esse exercício, voltem aqui no Image Gap e olhem os concorrentes de vocês para vocês entenderem quais são as características deles, né? Por exemplo, um dia eu vendo muito Tony Robbins, inclusive já estive com ele, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o investimento que ele fazia no desenvolvimento físico dele, né? Essa é uma característica. Inclusive, quem assistiu Eu Não Sou o Seu Guru, vê que 90% do tempo ele está dando entrevista e fazendo algum tipo de exercício. Essa é uma característica dele. Depois, ao longo do tempo, quando eu fui seguir o Tony, eu entendi por que ele faz isso. Porque para cumprir a agenda que ele cumpre, só se você tiver o desenvolvimento físico que ele tem, né? E esse é um dos meus grandes desafios, como vocês puderam perceber. Pilares de marca, né? O que determina a individualidade? O que só vocês têm? Quais são as características que só vocês têm? Em propaganda, em marketing, a gente chama isso de Unique Selling Proposition. Qual que é a proposta única que só você tem? Por exemplo, vamos pegar a Coca-Cola. Qual que é o Unique Selling Proposition da Coca-Cola? Ela é o único refrigerante, né, feito de cola, né, líder mundial, que tem um posicionamento de marca há mais de 100 anos. Então, que está ligado à juventude, qual que é a tua individualidade? Quais são as características que só você tem? E detalhe, essas características elas podem ser racionais ou emocionais. Isso facilita para vocês fazerem esse trabalho de plataforma de marca. Quais são os racionais? Eu estudo, eu sou inteligente, eu entendo do negócio, eu sou dedicado, eu sou um PhD. Quais são os emocionais? Eu sou engraçado, eu tenho um humor inteligente, né? Divida isso em racionais. Qual que é o discurso que você tem? Ou seja, qual que é o repertório semântico que você tem? E aqui tem uma dica. No repertório semântico o que você fala e o que você não fala. Tá? Ou de que forma você fala, ou de que forma você não fala, né? Então, vamos lembrar um pouquinho a respeito de discurso aqui, um caso que a gente teve há um tempo atrás com um parceiro aí do Muricy, que foi o Joel Santana, né? Vocês lembram dele falando inglês? Virou meme, virou propaganda, virou altos cachês na propaganda. Por quê? Porque o discurso do Joel era aquele discurso meio macarrônico, né? E ainda um dia pegaram ele falando inglês. Qual que é o seu repertório semântico? O que é permitido você falar e o que você tem que evitar? Por exemplo, tem posicionamentos de marca onde eu digo para as pessoas: evitem os chavões, não falem as palavras propósito, significado, transformar vidas. E tem muitos outros que eu digo: olha, não se esqueça de falar essas palavras, né? Por quê? Porque é dessa forma que você vai ser percebido. Outra coisa, quais são os teus universos? Tem dois tipos de universo: o universo visual e o universo verbal da marca. O universo verbal da marca é como você se comunica, e o universo visual da marca é como você se apresenta, né? Então, é importante você ter muito claro o que funciona e o que não funciona para você em termos de universo verbal e visual. Por exemplo, eu tinha um cliente que ele era um grande estilista, é um dos maiores estilistas do Brasil, e no universo visual
Eu vivia dizendo para ele, cara, você não pode se vestir do jeito que você se veste, porque as pessoas te encontram no aeroporto, você está de sandália havaiana, de short e de camiseta. Você, no mínimo, tem que ter uma correspondência do universo visual com aquilo que você faz, senão a gente tem uma dicotomia de marca, né? E aí ele continuou usando chinelo, continuou usando bermuda e continuou usando camiseta, né? Mas ele continuou usando um chinelo maravilhoso, uma bermuda maravilhosa e uma camiseta maravilhosa e um boné maravilhoso. E aí sim a coisa fez sentido. Não é como ele estava se vestindo, mas era o que ele estava comunicando através da vestimenta dele, né? Olha, isso daqui, para vocês terem uma ideia, é aquilo que a gente chama de property de marca, propriedade visual de uma marca, né? Eu não preciso nem falar de qual marca que nós estamos falando, né? Porque a gente sabe que essa ondinha vermelha, em qualquer lugar que você vê isso, você sabe que isso está ligado a uma marca de reconhecimento mundial. Outro dia até foi interessante, porque eu fui para o centro de São Paulo e eu vi um bar todinho vermelho com essa ondinha branca pintada na porta. Não tinha uma palavra, não tinha um logotipo. Mas eu falei, pensei comigo, esse bar é patrocinado pela Coca-Cola. Então é importante vocês terem propriedades visuais que vão fazer com que a percepção de vocês sejam construídas. E a story, a gente tem duas histórias, né? Todo palestrante é um contador de histórias, né? Você conta a história, a tua história de sobrevivência e de milagre, o Alê conta a história dele de resultado e de liderança. Todos nós contamos as nossas histórias. E essa história está dividida em dois grupos. O storytelling, que é a sua história, qual é a sua história, e o story sales, que é qual é o seu pitch de vendas, é como é que você se vende. São duas histórias diferentes. Você pode contar a sua história de vida de uma maneira, mas você não vai contar essa história de vida dessa maneira quando alguém quiser contratar a tua palestra. Quando alguém for contratar a tua palestra, você vai falar a respeito do seu story sales. Olha, essa história já me trouxe a oportunidade de mais de uma centena de palestras no Brasil e no mundo, é um impacto emocional muito grande, é um momento onde eu levo os times para um estado de consciência alterada, porque eu uso acesso através dos drivers emocionais. Você vai fazer um pitch de vendas, você vai fazer um story sales, você não vai contar, como você estava me contando, o momento que você acordou lá, que estava no avião e falou, o que é isso, né? Esse é um outro momento do teu discurso. E, finalmente, a promessa de marca. O que é a promessa de marca? O que você entrega, gente? O que você entrega? Qual que é o teu benefício, né? Então, assim, vamos fazer uma análise rápida aqui. Por que o contrato do Denilson, desculpa eu te usar tanto como exemplo, mas, né, é natural, por que o contrato do Denilson foi renovado? Porque a marca pessoal dele traz um benefício. Qual é esse benefício? Audiência. E o que a audiência traz? Patrocinador. E o que patrocinador traz? Recurso financeiro. Então, assim, qual é o benefício que você traz? E é importante você ter esse benefício claro, para quando as pessoas vierem te contratar, inclusive você dizer, não, eu não consigo te gerar esse benefício. Né? Ou você dizer, não, eu consigo te gerar esse benefício. Lepeira, eu quero te contratar e eu quero que você faça uma palestra onde todo mundo vai chorar, porque eu preciso sensibilizar a minha equipe, porque está todo mundo muito na cabeça e eu preciso das pessoas no coração. Você consegue fazer essa entrega para mim? Sim, eu consigo. Não, eu não consigo. É preciso que você tenha claro qual que é a tua promessa de marca, qual que é o teu benefício de marca. E aí a gente pode dividir dos tangíveis e dos intangíveis. Olha, eu consigo com a minha palestra fazer com que as tuas metas sejam atingidas em 6 meses. Isso é tangível. O intangível é, eu tenho certeza que no dia seguinte da minha palestra, todas as pessoas da tua empresa vão estar numa condição emocional muito melhor, porque elas vão se sentir melhor com o que eu vou falar. Tá? E aí entra, finalmente, o desenho de marca. Né? Você faz logotipo? Né? É aqui que entra o negócio. Então, para vocês verem que o mundo acha que o desenho de marca é a primeira coisa, e, na verdade, o desenho de marca ela é a última coisa, porque você só vai fazer um logotipo quando você responder
Todas essas perguntas. E por que nós precisamos responder? Maria Pera, será que não está complicando demais esse negócio? Porque não é só eu conversar com a pessoa, ela me contrata. Não funciona assim. Veja bem, todo o processo de comunicação e todo o processo de venda, ele é feito em diversos níveis, para diversas pessoas, com diversos entendimentos. Se você tiver claro qual que é a tua plataforma de marca, você vai sacar elementos dessa plataforma de marca para cada momento você colocar para as pessoas que estão te contratando. E aí o naming, né, que é o nome, o slogan, que é uma expressão de marca, né? E quando você tem tudo isso junto, quando você tem o nome, quando você tem o desenho, a expressão que é o slogan, quando você tem o image gap, lembra? Onde eu estou e aonde eu quero estar. Quando você tem definida a tua intenção, as tuas características, a tua individualidade, o teu manifesto, que são os discursos. Quando você sabe como você quer ser visto e ouvido, como você quer contar a tua história, e quais são os benefícios que você gera, você finalmente tem o teu trabalho de branding construído e definido. E aqui fica uma dica para vocês, gente. O que as pessoas, o que as empresas, o que os eventos contratam de vocês? O que eles contratam de vocês é a energia de vocês. A energia de vocês expressa numa história. E para vocês terem a energia de vocês expressa numa história, vocês precisam ter esses elementos de forma clara e consciente no momento em que você for vender ou se apresentar no mercado. E aí o terceiro ponto, vocês lembram que eu mostrei que é estrutura, a entrega que você faz, e trabalhar aquela questão do núcleo de dor. E essa questão do núcleo de dor, eu volto a dizer, ela é preponderante para o sucesso de uma marca. Tem o posicionamento de marca, que a gente trabalhou até agora, a plataforma de marca, e tem a visibilidade, que eu costumo dizer que para você ter visibilidade, você precisa de um enxoval. Cartão de visitas, redes sociais, mídia digital, paga no Face e no Google, ter um bom site, e geração de leads. Geração de leads significa, o que é melhor do que você vender, é você vender todos os dias. E o que é melhor do que vender todos os dias? Ter alguém vendendo todos os dias para você. E quem é que vende todos os dias para você? O branding. É como o mundo te percebe. É essa percepção que faz com que você seja vendido todos os dias. O pulo do gato, para mim, dentro desse processo, é você ter um funil. E eu uso muito essa estratégia para os clientes que a gente trabalha. O que significa ter um funil? Esse é um processo de venda onde eu venho de lá de cima, me posicionando, fazendo com que chegue até o momento aonde desague naquilo que eu desejo. Por exemplo, eu quero dar 10 palestras por mês e cada palestra eu quero vender por R$20 mil. Esse é o teu ponto final aqui. Mas como é que você... O que você dá de graça aqui? O que você traz de conteúdo aqui? Qual que é a tua frequência, relevância e impacto? Como é que você vem entregando isso nas redes sociais e até através do teu mailing, através de assessoria de imprensa e de todas as ferramentas para que você possa chegar aqui e atingir o seu objetivo? Bom, como eu falei no começo, eu trouxe um case para vocês, é um case que a gente acabou de fazer, é um case de um colega de vocês, né? Então, eu fiz questão de trazer um case que estava próximo do universo de vocês, né? Poderia trazer um case aqui de clientes nossos, da Universidade AMB Morumbi, da Petrobras, da General Motors, mas eu trouxe um case de um palestrante, para vocês entenderem como é que esse processo foi feito. Esse processo foi finalizado recentemente, e o mais importante de tudo isso, e agora eu vou dizer o que é o mais importante de tudo o que eu falei. Qual é o resultado que deu? Porque o que importa é o resultado que vai dar, né? Muricy sabe disso, né? Podia aquele jogo lindo, mas na hora de dar explicação lá para os jornalistas, se o time tivesse perdido de 1-0, não ia adiantar nada. Qual é o resultado? O resultado é o seguinte: a gente ganhou. Esse é o resultado, tá? Então vamos lá. Esse daqui, quando o Ale chegou até mim, numa palestra, a gente se conheceu numa palestra onde eu falei um pouco sobre branding, e o Ale depois me procurou e disse: Marcos, eu gostaria de fazer um trabalho de branding, eu prometo que eu termino em 5 minutos, eu vou fazer um trabalho, eu queria fazer um trabalho de branding, e a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu perguntei qual é a sua dor ou quais são as suas dores, né? E ele me disse: eu tenho 2 dores.
Eu acho que as pessoas deveriam pagar mais pela minha palestra, porque a minha entrega é muito boa, e eu gostaria de, ao ganhar mais fazendo, as pessoas pagando mais pela minha palestra, pelo meu cachê, eu pudesse fazer um pouco menos de palestras, para que eu pudesse me dedicar mais aos meu livro, para que eu pudesse me dedicar a todo o conteúdo que eu desenvolvo. Eu falei, beleza. E o Ale chegou para a gente assim, Alexandre Prates, coach, e esse era o Alexandre. Isso daqui é uma foto na internet, esse daqui não é o Alexandre, tá? Mas vocês, eles vieram aí no... Espero que também não seja um dia, né? E como é que a gente transformou o Kung Fu Panda no Bruce Lee, né? Como é que a gente saiu daqui, Alexandre Prates Coach, e a gente veio para cá? Então, eu vou fazer essa jornada em 5 minutos para vocês entenderem, tá? Então, aqui, como é que ele era o Kung Fu Panda e como é que ele está hoje o Bruce Lee, mega motherfucker, pica das galáxias. Primeira coisa que a gente fez foi um image gap, onde a gente entendeu aonde que o Ale estava, para quem que ele era cotado, para que palestras ele era cotado, com quem ele era cotado, como é que a gente ia definir um benchmark dentro disso. Gente, às vezes é muito importante esse processo, porque assim, você fala assim, puxa, mas o meu benchmark não é exatamente aquele cara, mas você tem que ir no aproximado. Às vezes você não encontra exatamente. Por exemplo, colocar o Paulo Vieira como benchmark do Ale Prates, ele não está totalmente errado, mas ele também não está totalmente certo, porque o Ale trafega por determinados drivers que o Paulo Vieira, muitos de vocês conhecem, o presidente do Método CIS, presidente da FEBRACIS, uma pessoa que hoje dá de alguma coisa em torno de 100 palestras por ano, alguém que faz eventos onde ele reúne 3, 4, 5 mil pessoas, né? Uma pessoa que está milionária com o trabalho que faz. Aí a gente definiu os drivers de desenvolvimento, né? Nesse processo aqui, a gente identificou uma coisa muito... no history que a gente fez, porque eu trabalho de núcleo de dor, eu trabalho em cima da história da pessoa, a gente identificou um núcleo de dor do Ale, um núcleo de dor bastante significativo, e ele, com muita coragem, começou a trabalhar esse núcleo de dor. E como é que você cura um núcleo de dor? Isso é muito importante, né? Porque, Marcos, eu preciso fazer terapia durante 35 anos. Não. O núcleo de dor ele é curado, ele inicia o processo de cura a partir do momento que você adquire consciência sobre ele. Ao adquirir consciência sobre aquele núcleo de dor, você começa a curar. Por quê? Porque quando ele está no nível inconsciente, ele comanda você. Mas quando ele está no nível consciente, você comanda ele. É a história da sombra do super-herói, né? Enquanto a arrogância estava no meu nível inconsciente, a arrogância me dominava. Quando eu trouxe a arrogância para o nível consciente, o tempo todo eu digo, Marcos, não seja arrogante, cumprimente o porteiro. O tempo todo, né? E aí, a gente definiu uma estratégia onde nós precisaríamos desenvolver mais atributos emocionais, não em detrimento, mas um processo de complementariedade com os atributos racionais que o Ale tem, porque o Ale tem uma história de professor e de empreendedor. Então, ele vem muito na cabeça e a gente precisava acessar mais o coração. E aí a gente começou a desenvolver uma série de elementos que ele precisaria desenvolver. Definimos os próximos passos, definimos proposta de valor, definimos pilares de personalidade, definimos discurso de marca, definimos um manifesto de discurso de marca, né? Esse manifesto é um elemento muito interessante do marketing, porque é quase como um texto que você faz, ou que eu faço junto com a pessoa, aonde ele manifesta aquilo que ele quer como posicionamento de marca, do tipo, acredito que todos na vida desejam obter resultados. Ele já fala a que ele veio. Eu vim aqui para dar resultado, o meu tema é resultado, né? Resultado é o ato de chegar em algum lugar que desejamos ou de conquistar algo. Muitas pessoas perseguem a vida inteira sem obter sucesso.
Defendo que existem 2 pontos a serem trabalhados para que uma empresa atinja resultado. Estar engajado com a causa que te leva ao resultado e ser um líder protagonista. Por que isso entrou no manifesto? Porque a gente fez uma tríade, vocês vão ver mais na frente. A tríade do Ale é resultado, engajamento e liderança. São os 3 pontos que ele está trabalhando nesse novo posicionamento de marca dele. Só o líder engajado conquista resultados. Olha que tesão isso. Numa frase, ele define o pensamento dele, liderança, engajamento e resultado. Só o líder engajado conquista resultado. E ainda ele define, engajamento é liberdade, somente conquista os melhores resultados quem é dono de si mesmo. Liderança é inspirar a si mesmo e o seu time sobre uma causa ou um propósito. Aí a gente definiu o universo verbal da imagem, a gente saiu daqui onde o Ale se posicionava como coach, e a gente sugeriu que ele não fosse mais coach, né? Porque ele já não está mais no estágio da coach, tempo esgotado, faltam apenas, é só mais 45 minutos, é rápido. A gente sugeriu também que, como a gente estava evidenciando atributos emocionais em complementariedade aos atributos racionais, que ele não precisaria mais se chamar Alexandre, mas um Ale era mais próximo, era mais íntimo, né? Quando você chama alguém de Ale, é porque você tem proximidade com essa pessoa. E que a gente tirasse a plantinha, né? E a proposta ficou um elemento, e esse elemento ele tem uma explicação. Ele é a letra A, primeira letra do nosso alfabeto, A de Alexandre, A de Ale, e ele também tem a ver com a trajetória que o Alexandre faz na vida das pessoas, porque todo mundo cresceu, todo mundo tem uma queda, mas todo mundo tem um recomeço. E aí a gente colocou um Ale Prates bem visível, assinatura ou slogan, engajamento, liderança e resultado, que é a promessa de marca que ele faz, a entrega que ele faz, e um slogan modular, resultados já, porque as empresas que o contratam querem 2 coisas, querem resultados, mas não querem resultados para o ano que vem, querem resultados já. Então, quando a gente coloca um slogan, uma força, uma marca de expressão, a gente está dizendo o seguinte, olha, está aqui a nossa promessa de marca. Tá? Essa foi a tríade que a gente criou para ele, resultados, engajamento e liderança. O engajamento engaja, a liderança lidera e os resultados resultam naquilo que toda empresa deseja e quer. A gente também fez um image gap de drivers racionais e emocionais, analisando alguns benchmarks, né? Ou seja, conteúdo, repertório, consistência, musculatura e intelectual, ele tem sempre que ficar de olho no Paulo Vieira, no Cortella e no Eugênio Musac. Nos drivers emocionais ou perceptivos, em termos de show, palco, energia, arquitetura de imagem, ele tem que ficar de olho no Tiago, no Rodrigo Cardoso e no Clóvis. A gente também fez 3 grandes recomendações, que é em termos de postura, como palestrante, a do Cláudio Superti é um bom benchmark, a descontração do Murilo Gun e a estratégia digital do Gabriel Goff, com recomendações para posicionamento. E aí a gente fez com que o Ale deixasse de ser esse hot dog que estava sendo vendido a R$5 e se tornasse uma Ferrari. Essa é a mensagem dele depois de 10 dias que a gente entregou o trabalho. Ele me mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Primeira palestra vendida e a gente tinha definido no começo do trabalho qual seria o valor da nova palestra que ele queria. Eu falei, Ale, mas quando você diz que a sua palestra não está sendo paga do jeito que você gostaria, qual que é o número que você imagina? E ele me deu o número, né? E 10 dias depois que a gente terminou o trabalho, ele mandou o WhatsApp e disse, primeira palestra de tantos K fechada. E eu brinquei com ele, e não é que esse tarde brand dá resultado? Né? Porque eu tinha certeza que ele ia conseguir chegar lá. Vou ver essa plataforma de marca para vocês. Mas voltando ao case do Ale, eu só, para finalizar, prometo, eu queria falar qual foi o turning point desse trabalho. Ele teve uma característica muito interessante para que o Ale conseguisse iniciar a venda das palestras dentro do valor que ele queria e dentro do valor que ele merecia ser percebido. Quando a gente identificou esse núcleo de dor dele, eu percebi que, e sempre que a gente identifica um núcleo de dor, é por isso que ele se chama núcleo de dor, porque ele dói, né? E ninguém gosta de trazer para o consciente lembranças que muitas vezes nos trazem mal-estar ou dor.
mas, como eu disse anteriormente, é só a consciência diante desse processo que faz com que a gente possa assumir o comando dessa nave chamada marca pessoal. E quando isso aconteceu com a Ale, eu fiquei muito, e eu observo muito, eu fiquei observando ele nos dias, nas semanas sequentes, e ele começou a entrar num processo de muita resistência comigo, e eu percebi que... E eu falei, puxa, eu acho que não vai dar, porque ele não vai conseguir lidar com essa situação, né? E foi muito engraçado, porque eu pensei isso num dia, e no dia seguinte eu abri o Facebook e tinha um texto que ele postou no Facebook chamado Minha Força é Minha Fraqueza. E um texto maravilhoso, depois se vocês tiverem oportunidades, entrem na timeline dele, ou, de repente, passe para os amigos aqui, que é um texto maravilhoso, onde ele diz que toda a força dele está no fato de ele saber quais são as suas fraquezas. E foi naquele momento que eu percebi que ele estava encarando de frente o seu núcleo de dor. E, gente, nos dias e nas semanas subsequentes a isso, a evolução do Ale com relação a uma série de coisas dentro da plataforma de marca foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que possibilitou ele começar a conseguir esse novo cachê. Não é um processo mágico, mas é técnica aplicada a desenvolvimento humano. Como eu disse anteriormente também, durante toda a minha vida eu fiz o processo de marca só baseado em questões técnicas, e muitas vezes eu via as marcas não decolarem, e eu sempre me perguntei, mas por que funciona para ela e não funciona para ele, né? E quando eu juntei essas questões do desenvolvimento humano, as questões de construção de marca, e criei um produto, e comecei a aplicar o produto, eu comecei a perceber o quanto existia de verdade nisso. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, queria agradecer por vocês me ouvirem, e queria finalizar com uma palavrinha do Ale aqui, dizendo qual que é a tua percepção sobre tudo que a gente construiu e como é que você se sentiu recebendo esse novo cachê. Obrigado. Pô, primeiramente, a gente está entre palmas para o Marcão. Fica aqui. Foi muito legal. Eu acho que vale a pena destacar duas coisas, né? O Marcos, eu assisti uma palestra dele, eu falei, cara, eu preciso desse trabalho de branding na minha marca, mas eu não imaginava que fosse tão intenso. Primeiro, quando a gente começou o trabalho, a primeira coisa que ele me falou, cara, fala da tua vida. Eu nunca imaginava que o trabalho de branding pudesse começar assim. E eu contei a minha vida para ele, e ele é um cara muito aberto, estava toda a equipe junto, e eu pude abrir coisas que talvez nem eles sabiam direito, e tal, e a gente, a partir daí, começou a trabalhar muita coisa. Mas eu acho que o grande ganho para mim foi me permitir algumas coisas. Eu acho que me permitir... É uma brincadeira ali, mas me permitiu usar um sapato laranja, permitiu usar uma roupa diferente. Eu sou muito coxinha, né? Então eu me arrumo direitinho, né? Vou dar palestra, eu uso um ternozinho. Né? E o meu sonho um dia até falava para o Alfred, pô, era usar um tênis vermelho como ele usava antes, tal. E ele foi me mostrando que dava para isso, né? Então acho que teve duas coisas, provocações dele. Eu acho que ele não me deixou na zona de conforto nem um minuto assim. E quando eu cheguei para a Fê, que eu falei, Fernando, eu quero trabalhar a minha palestra nova. Eu que trabalhei a palestra de quase todo mundo aqui. A minha palestra foi, eu queria que a Fê olhasse. E ela também me provocou a muitas coisas novas, que ele já tinha me aberto essas possibilidades. Então, acho que duas coisas. Ter essa provocação, para que eu pudesse acreditar que daria para fazer diferente. E uma segunda coisa tão importante quanto, foi o time ter participado todo, né? Então, ter o Fabrício lá junto, a Bia, a Érica, a Amandinha, a Ramisa, todo mundo junto ali participando, foi muito importante porque todo mundo construiu. E a minha carreira é muito experiência, né? Quando eu conheci o Fabrício, eu cobrava uma palestra R$2.000, né? Primeira palestra que eu cobrava R$2.000. E esse cachê que ele falou foi a primeira palestra que a gente conseguiu vender de 15 mil. Né? Então, a gente veio evoluindo ao longo dos anos. O Brady teve uma participação disso muito forte, a experiência, como sempre, teve uma participação disso muito forte, e eu, obviamente, também, quando eu comecei a me permitir fazer essas coisas e fazer coisas diferentes. Então, agradeço ao Marco, agradeço a experiência que está sempre comigo, e as discussões sempre foram muito boas, né? Discussões ricas ali, a gente se encontrava e ficava 2, 3 horas conversando, que a gente construiu junto, isso foi muito legal. Não foi uma coisa que o Marcos trouxe, foi uma coisa que a gente sentava e a gente debatia junto, o nome, o educador executivo e tal. Então, ir para as redes com essa nova permissão e com essa nova possibilidade de fazer diferente, para mim, foi algo que me engrandeceu bastante. Então, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Eu te agradeço. É verdade. E eu queria fazer um agradecimento público ao time da Experiência, porque a contribuição que todos vocês deram, sempre muito provocadores, sempre muito questionadores, até com relação a algumas questões que fizeram com que
eu muitas vezes tivesse uma atitude de bancar, de falar, não, eu acredito nisso, pode ir que vai funcionar, né? E uma última situação, o dia que o Ale me mandou aquela foto com o tênis laranja, eu vi que realmente eu falei, eu posso morrer, eu já cumpri minha missão aqui na Terra, né? Porque o Ale era aquele cara que vocês viram do terno, gravata, né? Tal, tudo durinho, tal, e eu trabalhando para ele atributo emocional. A gente falava para ele liberar o Pablo Vittar que estava aí dentro. E aí quando ele me mandou essa foto do sapato laranja, eu respondi para ele assim: puta que o pariu, que sapato lindo, aonde você comprou? É isso, gente, obrigado.